Bom, vamos lá. Como a internet aí está instável, caso alguém não tenha dificuldade aí, o áudio esteja cortando, coisa, eu vou disponibilizar a gravação. Ela sempre fica disponível depois no Ava, tá? No próprio tópico aí, vocês já viram. E eu disponibilizo também para vocês no YouTube, tá? Hoje está meio complicado. Na verdade, eu estou com problemas com a internet, com a minha net desde anteontem, tá? Então a gente vai prosseguir e à medida que, se vocês forem tendo problema de conexão, a gente continua, beleza? Bom dia a todos. A gente vai começar hoje o conteúdo referente à nossa segunda unidade e a gente vai trabalhar com controle físico-químico aplicado aos medicamentos, né? Na unidade passada a gente viu aí controle de qualidade, garantia, sistema da qualidade, documentações aplicadas à qualidade. Vimos matéria-prima, material de embalagem, as análises, e nessa unidade a gente vai ver os testes aplicados às formas farmacêuticas. Então a gente vai trabalhar aí com as formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas. Quem pode me dar exemplo aí de duas formas farmacêuticas sólidas, duas formas farmacêuticas semissólidas e duas formas farmacêuticas líquidas? E semissólidas, tá? Ok, sólidas, comprimido, cápsula, draja, líquida, suspensão, xarope, semissólidos, cremes e pastas. Beleza. Como a gente está trabalhando com controle de qualidade de produtos farmacêuticos, a gente também faz o controle de suplementos, né? E também faz o controle de cosméticos. Quem pode me dar exemplo de uma forma cosmética sólida, uma forma cosmética semissólida e uma forma cosmética líquida? Então, quem pode me dar aí agora exemplo de uma forma de cada cosmética? Tá? Um sólido, um líquido e um semissólido. E sólido e semissólido. Ninguém sabe aí para a forma cosmética? Cosmética, tá, Amanda? No caso, o gel ele seria uma forma farmacêutica. Alguém sabe me dizer aí? Forma cosmética, uma sólida e uma líquida? Uma semissólida, perdão? Vamos lá, eu preciso que vocês entendam os conceitos de formas, né, farmacêuticas e cosméticas para vocês entenderem a aplicação dos testes, tá?
Cânfora comprimido, não. Pomada é forma farmacêutica. Emulsão, forma farmacêutica. Isso, tá. O hidratante, né? Ele é uma emulsão, então ele também é uma forma cosmética. Beleza. Sim, falei. Isso que eu tô tentando. Quero saber se vocês lembram. Eu comentei com vocês em sala de aula. Vou dar uma dica de um sólido, aquilo que vocês usam para tomar banho. Sólido não pode ser shampoo, Pedro. No shampoo ele seria o caso de uma líquida, tá? Sabonete, exatamente, Amanda. Tá? Então aí no caso das formas cosméticas, tá? A gente tem shampoo, sabonete, pasta de dente, seria exemplo de um semissólido, hidratante, batons, tá? Eles são exemplos de formas farmacêuticas cosméticas. É importante isso. Beleza, agora a pergunta desafio. Em termos de apresentação, como é que a gente pode adquirir os produtos farmacêuticos? Quem sabe me dizer? Vou dar uma dica. Os produtos farmacêuticos, eles são vendidos em duas apresentações, quanto à forma, tá? Não, granel ele seria um produto, tá, Daniela? Ele seria, no caso aí o granel, ele seria um produto antes do produto final. Quando a gente fala da apresentação, a gente está falando do produto final já, tá? Então, em termos de comercialização de forma, né, de apresentação comercial, a gente tem duas apresentações apenas, tá, para a comercialização do produto. Quem pode me dizer? Em termos de apresentação, quando a gente fala apresentação, a gente está se referindo ao produto final, né? Então, aí não cabe mais comprimido, não cabe mais, né, cápsula. Então, quando a gente está falando de apresentação, a gente está dizendo como é que o produto ele pode ser comercializado, tá? Em termos de forma. Então, quem poderia me dizer? Eu falei para vocês também em sala de aula. Grama e ml não, porque eles são unidades de medida. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Então, vamos lá. Em termos de apresentação do produto, vou colocar aqui no chat para vocês não esquecerem isso, porque de acordo com a apresentação do produto, existem testes que são aplicados para uma apresentação, existem testes que são aplicados para outras apresentações, e existem testes que são aplicados para ambas as apresentações. Então, em termos de apresentação do produto, né, na hora que a gente vai comercializar o produto, a Daniela colocou aí forma individualizada, que eu creio que ela deve ter, né, lembrado. Só então a gente diria, né, que os produtos eles podem ser comercializados em doses unitárias ou eles podem ser comercializados em embalagens de múltiplas doses, né? Tá? Então lembra aí quando a gente está falando das questões relacionadas à apresentação, a gente está se referindo, né, ao produto final. Então não cabe aí a cápsula, o produto granel, que aí são produtos que ainda não estão na forma de apresentação. Então toda vez que a gente está falando, né, de apresentação, a gente está dizendo como é que o produto é comercializado. Como eu falei para vocês, né, para a gente poder fabricar qualquer produto, a gente precisa de matérias-primas e materiais de embalagem.
Então, quando a gente está falando da apresentação final, a gente já está falando que o produto ele já está embalado, tá? Então, a gente pode dizer que o nosso produto ele pode ser comercializado. Vou colocar aqui no chat para vocês. Em embalagens de doses unitárias ou embalagens de doses múltiplas, tá? Quem pode me dar um exemplo de uma embalagem de dose unitária e quem pode me dar exemplo de uma embalagem de dose múltipla? Alguém saberia me dar um exemplo aí de embalagem de dose unitária e embalagem de dose múltipla? Isso, o blister ele seria o quê, Daniela? Não, Tylon, o sachê, ele é dose unitária, tá? O sachê, ele é dose unitária. Então, ele não seria uma embalagem de dose múltipla. É só vocês pensarem assim. Aquela embalagem, aquela quantidade ou aquela forma farmacêutica naquela embalagem, ela tem que ser utilizada na sua íntegra, né, que é o caso das doses unitárias, ou eu posso ajustar a dose de acordo com a necessidade do paciente? Então, é essa pergunta que vocês têm que se fazer quando vocês estiverem pensando aí em apresentação final. Então, toda vez que a resposta for o conteúdo daquela embalagem, ela é para ser utilizada, né, dose a dose, tá? E no caso das doses unitárias, a gente então se refere, são os blisters, né? Cada blister aí a gente vai ter a questão de um comprimido, uma cápsula e assim sucessivamente. E no caso, tá, das doses múltiplas, a gente tem, né, os frascos, em geral, eles são consideradas de doses múltiplas. Cuidado, ó, xarope é forma farmacêutica, tá? Lembrem-se que a gente está falando aí de embalagem, tá? Que não cabe a questão relacionada à forma farmacêutica. A gente tem que se referir, sempre que a gente estiver falando dose múltipla ou dose unitária, a gente está se referindo à embalagem do produto, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Beleza? Tá? Então, toda vez que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A forma farmacêutica pó, né? A forma farmacêutica pó, ela pode vir em dose unitária, tá? Em dose unitária. No caso aí, sachês, seria exemplo de uma dose unitária, né? Uma apresentação de dose unitária. Ou ele podia vir na forma de frasco, né? De 100 gramas, exemplo. Então, a gente tem que levar em consideração aí, por isso que tem que ter bastante cuidado para não se referenciar à apresentação à forma farmacêutica, tá? Porque, por exemplo, no caso aí do pó, ele poderia vir na apresentação de dose unitária, significa que cada sachêzinho daquele que você tem dentro da embalagem, ele corresponde a uma dose para aquele produto. E o frasco de 100 gramas, ele seria de dose múltipla, né? Porque lá você poderia usar 5 gramas, 4 gramas, 3 gramas, 10 gramas, de acordo com a necessidade de cada paciente. A mesma coisa vale para as outras formas farmacêuticas. Por exemplo, a solução oral, né, oral, ela poderia vir na forma dose unitária, flaconete, ou ela poderia vir em frascos de 25 ml. Tá? Então, toda vez que a gente estiver se referindo aí à questão da apresentação final, que a gente estiver se referindo se o produto está relacionado à dose múltipla ou à dose unitária, a gente tem que ver a embalagem, que é a apresentação do produto. Tá? Então, conceito de medicamento, produto tecnicamente elaborado com finalidade terapêutica em sua apresentação final. Então, é muito importante, às vezes a gente fala assim, medicamento, dá exemplo de um medicamento.
Aí a pessoa vai lá e fala assim, cápsula. A cápsula é a forma farmacêutica do medicamento, não é a apresentação, tá? Então, para a gente poder ter lá a apresentação, a gente tem que saber exatamente como é que é o produto. Por exemplo, a Amanda colocou, né? Albendazol, 400 miligramas. Para ele poder ser a apresentação do produto, ele teria que ser albendazol, que é o ativo, né, o fármaco, 400 miligramas, ele seria a concentração. Então, em que forma o meu albendazol ele pode vir? Ele pode vir na forma de comprimido, 400 miligramas, blisters ou caixa com 30 comprimidos. Tá? Então, nesse exemplo, vou pegar o que a Amanda falou, o albendazol comprimido 400 miligramas, caixa com 30 comprimidos, seria uma apresentação em dose única. O mesmo produto, albendazol, 25 miligramas por ml, frasco com 100 ml, tá? Então, albendazol, perdão, faltou, deixa eu corrigir aqui, faltou a forma farmacêutica, tá? Para caracterizar a apresentação, a gente precisa da forma farmacêutica. Albendazol, suspensão, tá? Então, albendazol, suspensão, 25 miligramas por ml, frasco com 100 ml. Então, no caso aí desse albendazol, ele já seria um produto de dose múltipla. Em geral, os produtos com dose múltiplas, eles vêm com dosadores, tá? Esses dosadores podem ser uma colher dosadora, pode ser uma seringa, pode ser um copo dosador, vai de acordo com a característica e a embalagem do produto. Então, o que é importante a gente lembrar para a gente poder saber diferenciar a dose múltipla, né? A dose ela pode ser ajustada de acordo com a necessidade do paciente, tá? É diferente lá de professor, mas eu não posso pegar um comprimido e tomar 2 comprimidos para aquele paciente? Pode. Mas cada unidade, ou seja, cada forma farmacêutica, cada comprimido, corresponde a uma unidade de dose. Tá? Então, no caso aí das formas farmacêuticas de múltiplas doses, não. Em geral, a gente vai ter as múltiplas doses, os semissólidos, a gente vai ter, em geral, as formas farmacêuticas pó, né? E, em geral, as formas farmacêuticas semissólidas. Elas podem se encaixar na característica de produtos de múltiplas doses, assim como elas também podem entrar na característica de dose unitária, né? Então, os flaconetes, o sachê, tá? Eles são apresentações de embalagem frasco ampola, eles seriam uma apresentação de embalagens de dose unitária, tá? Então é importante a gente lembrar dessas características. Como a gente vai realizar o controle físico-químico de qualidade de medicamentos, é importante que todo o controle físico-químico, tá? Ele é baseado na farmacopeia sexta edição. Então a gente leva em consideração que todos os testes que vão ser explicados agora para vocês, eles serão baseados no que diz a farmacopeia. Então, se vocês forem checar a farmacopeia para ver como é que faz o teste de peso, como é que faz o teste de volume, como é que faz o teste de pH, como é que faz o teste de peso médio e assim sucessivamente, vocês têm que checar a farmacopeia. Ao longo da explicação de cada teste, vocês vão observar que a farmacopeia ela dá condições para o teste. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a aplicação de peso médio, o peso médio ele é um teste aplicado somente às formas farmacêuticas unitárias. Já o teste de peso ou volume, ele pode ser feito tanto para as formas farmacêuticas, né, de dose unitária, quanto ele pode ser feito para as formas farmacêuticas de doses múltiplas, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí para não confundir, para a gente poder saber aplicar o teste de acordo com a necessidade de cada forma farmacêutica. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida, crianças? Em geral, né, a farmacopeia, ela, nas suas monografias, ela pode ter a monografia para a forma farmacêutica, né, que a gente chama de especialidades farmacêuticas. Ela pode ter a monografia para a matéria-prima. Ela pode ter monografia para o produto, pro produto para as substâncias auxiliares, tá? E assim sucessivamente. Como a gente vai começar a trabalhar com formas farmacêuticas, a gente vai começar a ver os testes que são aplicados às formas farmacêuticas sólidas. Como eu disse para vocês, de acordo com a forma farmacêutica, alguns testes são aplicados, outras não.
tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Quem determina para a gente quais são os testes que devem ser feitos para aquela apresentação, para aquela forma farmacêutica, é a farmacopeia através das suas monografias. Então é importante a gente já falar isso. Em geral, os testes aplicados às formas farmacêuticas sólidas são quem? Né? Aspecto, características organolépticas, peso médio, uniformidade de conteúdo, desintegração de solução, teor de ativos e impurezas, teor microbiológico, testes físicos e testes de identificação, tá? Outros testes, eles podem ser aplicados de acordo com a necessidade da forma farmacêutica. Por exemplo, a gente pode ter a aplicação do teste de pH. Tá? O pH ele não é aplicado somente para as formas farmacêuticas líquidas ou semissólidas. Eles também podem ser aplicados para os sólidos, mas no caso do teste de pH, só quando for necessário. Então, a monografia ela vai te dizer como é que você deve preparar uma solução para proceder o teste de pH. Tá? Então, de acordo com cada monografia e cada produto, a gente vai ter testes específicos que serão aplicados. Em geral, esses são os testes mais comuns para os sólidos, né? Para as formas farmacêuticas sólidas, comprimidos, cápsulas, drajas e as variações que a gente pode ter. Mas, por exemplo, né? Vou comparar aqui para vocês teste para comprimido e teste para cápsula, para vocês verem como isso pode modificar, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer os testes para comprimidos, o que eu deveria fazer? Peso médio, uniformidade de conteúdo, desintegração, dureza, friabilidade. Se eu fosse realizar o teste para cápsulas, eu não realizo os testes. Então, não realiza para cápsula, né? Desintegração não, dureza, friabilidade. Tá? Os outros testes realiza normalmente. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com cápsula, o produto intermediário, como a cápsula ela pode armazenar um pó, ela pode armazenar um líquido, ela pode armazenar um semissólido, é importante lá na escolha, né, é um controle de produto intermediário que a gente faz, a determinação da densidade, tá? E densidade aparente, se a gente estiver trabalhando com pós. Tá? Exatamente esses testes eles são aplicados para a cápsula para que a gente possa determinar o tamanho da cápsula. Tá? Então, em geral, a monografia dos produtos eles determinam para a gente quais são os testes que têm que ser aplicados para aquelas formas farmacêuticas. Quando a gente fala da manipulação, né, a gente tem observado que existem algumas diferenças entre a manipulação e a indústria. A manipulação ela não é obrigada a fazer todos os testes que estão previstos lá na farmacopeia como testes de controle de qualidade para liberação do produto. Então vocês já viram lá, já fizeram até o trabalhinho, né? Só para a gente relembrar. No caso aí dos produtos manipulados, os testes que devem ser realizados são esses, tá? Então a gente tem aí descrição, né? Aspectos, características organolépticas, peso médio, desvio padrão, as semissólidas de descrição, aspecto, características organolépticas. pH, no caso de estar trabalhando com semissólidos, que a fase externa é aquosa, né? A gente não faz a determinação de quando a fase externa é oleosa, a gente precisa para o pH, as substâncias têm que estar em solução aquosa, né? E para os líquidos não estéreis, a gente faz aspecto, características organolépticas, peso ou volume antes do invase. Então, no caso lá da manipulação, tá? A gente não faz todos os testes previstos na farmacopeia brasileira. Beleza? Então é importante a gente levar em consideração isso, ok? Beleza. Primeiro teste que a gente realiza, né? Então, se vocês observarem aí, todas as formas farmacêuticas, elas exigem o mesmo teste, né? Então, se vocês observarem aí, no caso das formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, né, a gente tem como teste comum para todas elas a descrição e o aspecto, né? Então, por que a gente tem que realizar a descrição e o aspecto, né? Exatamente para a gente poder garantir que na hora do produto ser embalado ele corresponde
né, as características lá na formulação que aquele produto tem. Então, se vocês puderem observar aí, né, a gente tem várias apresentações, tá, sólidas. Então, cada apresentação ela tem características diferentes. Então, a gente tem que levar em consideração na avaliação do aspecto e das características, né, forma, cor, dimensões. No caso das formas farmacêuticas semissólidas, no caso das formas farmacêuticas líquidas, principalmente, e no caso das formas farmacêuticas sólidas, a gente também pode realizar os testes de características organolépticas, né? Odor, sabor, tá? Então, o que é importante? A gente não faz teste de sabor, tá? Para fármacos. Então, é importante a gente lembrar aí que os medicamentos, eles podem ter na sua composição lá um sabor morango, sabor abacaxi. Você testa a base, né? Em termos de característica organoléptica. Então, se você está dizendo lá que o teu xarope vai ter sabor morango, né? A base para ele tem que ter o sabor morango. Mas uma vez que a base foi testada, a matéria-prima, tá? Você não testa essa característica para o fármaco acabado, uma vez que o fármaco acabado tem ativo, né? E o analista ele não pode ficar experimentando ativos porque eles têm ação sobre o corpo, tá? Então, se vocês puderem observar, aqui a gente tem diversas formas farmacêuticas, tá? E essas formas farmacêuticas, elas têm características diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui cápsulas, né? Então, a gente tem uma cápsula totalmente lilás, a gente tem uma cápsula totalmente branca, a gente tem uma cápsula azul e transparente, e no interior dela, né, tem pellets, que são essas bolinhas aí azuis. A gente pode ter uma cápsula, né, mole aqui, vermelha, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que a determinação do aspecto está previsto lá de acordo com como o fabricante desenvolveu aquele produto. Tá? Então a gente tem que avaliar, por exemplo, a gente sabe aí que os comprimidos, as cápsulas, eles podem ter tamanhos diferentes. No caso dos comprimidos, eles podem ter formas diferentes. Tá? Então, se a gente pegar aqui e observar na próxima figura, né? Então a gente tem aí comprimidos com tamanhos diferentes, altura, diâmetro, espessura e com formas diferentes, né? Então aqui a gente tem os comprimidos elípticos, tá? A gente tem uns comprimidos aqui com característica, né, de hexavado aqui com 7 lados. A gente pode ter comprimidos na forma de disco, tá? A gente pode ter discos menores, discos maiores, comprimidos, né, com aspecto liso, comprimidos com aspecto áspero e assim sucessivamente. Então é importante aí. Fora isso, a gente também pode observar que os nossos comprimidos eles podem ter marcas de identificação, né? Então, por exemplo, no caso desse comprimido amarelinho aqui que vocês estão observando, ele tem de um lado o número 40 e do outro lado, né, o número 7815. Professor, que diabos são esses números? É uma codificação da indústria para a identificação do produto deles, tá? Assim como a gente pode ter, né, as chanfraduras que a gente chama de sulcos, tá? Esses sulcos eles podem ser sulcos de identificação ou eles podem ser sulcos para partição, para quebra do comprimido, tá? Então a gente tem que avaliar todas essas características, tá, relacionadas ao produto, tá? Então se vocês observarem, forma, aspecto é um teste que a gente pode realizar tanto para as formas farmacêuticas sólidas quanto para as formas farmacêuticas semissólidas quanto para as formas farmacêuticas líquidas, beleza? Dúvidas, crianças, até aqui? No caso aí dos líquidos, né? A gente avalia a cor, o líquido ele pode ter um odor, né? Isso acontece muito aí para os medicamentos líquidos, né? Que eles podem ser tanto inodoro, não ter cheiro nenhum, quanto eles podem apresentar uma fragrância, tá? Por isso que a gente também pode realizar aí os testes de características organolépticas, né? Então, para cada tipo de produto a gente faz a avaliação. As cores elas precisam ser padronizadas, então independente do lote do produto, eu não posso ter um produto, um vermelho mais puxado para o lilás e um vermelho mais puxado para o alaranjado. Então, existe uma padronização na cor, né, do produto e isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente vai trabalhando aí com os líquidos e os semissólidos.
Sim, no caso aí dos líquidos, né, a viscosidade, tá, ele faz parte lá, viscosidade, densidade, pH, existem testes que são específicos, tá? Quando a gente estiver trabalhando aí, no caso, com as formas farmacêuticas líquidas, tá? A gente vai estar vendo os semissólidos, a gente vai estar vendo os testes específicos para eles, tá? Eu só trouxe aqui a questão aí do líquido para vocês entenderem essa questão da descrição do aspecto, tá? Para vocês poderem entender. Mas a gente não vai trabalhar hoje, na aula de hoje, né? A gente não vai trabalhar com controle de líquidos e semissólidos, tá? A gente vai se concentrar aí no controle de qualidade das formas farmacêuticas sólidas, tá? É só para vocês poderem entender isso. A gente vai ter aula para líquidos e semissólidos. Aí a gente vai ver pH, densidade, viscosidade, escolha da embalagem, né? O dosador, o bico dosador e assim, entre outras características. Deixa eu só tomar água aqui, criança. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz a avaliação do aspecto e da característica da forma farmacêutica são as dimensões, tá? As dimensões, dependendo da forma farmacêutica, ela pode ter altura, ela pode ter espessura, ela pode ter comprimento, tá? E no caso específico aí para as cápsulas, elas têm tamanhos e o tamanho dela vai definir a quantidade de material que cabe dentro da cápsula, tá? Vocês devem ter visto aí na farmacopeia, na farmacotécnica, tá? Se vocês ainda não viram ou se vocês estão vendo, né, vocês vão perceber aí que cada cápsula, né, por isso que eu falei para vocês que é importante aí no caso, quando a gente está trabalhando com cápsulas, a gente trabalhar com teste de densidade e densidade aparente, né, de acordo com o tipo de produto que vai dentro da cápsula. Lembrando que a cápsula é considerada material de embalagem para a gente. Tá? Então, se vocês observarem, existe uma padronização para o tamanho das cápsulas. Então, a gente tem a cápsula 3.0, né, que é a maior cápsula, ela cabe dentro dela um volume de 1,37 ml, por isso que é importante o cálculo da densidade ou da densidade aparente, para a gente saber quanto que a gente pode colocar de ativo, né? E a menor cápsula, que é a cápsula 5, né, que ela cabe 0,17 ml. Existe uma tabelinha na farmacopeia que ela determina de acordo com, de acordo com a densidade do líquido ou do sólido, né? No caso, existe uma diferença que a gente, quando vai trabalhar com sólido e líquido, né? No caso dos líquidos, o teste que a gente aplica é o teste de densidade. Tá? E no caso dos sólidos, por exemplo, pós e granulados, tá? A gente faz o teste de densidade aparente. São dois testes são idênticos à forma, né? Ou compactada, tá? São testes que a gente faz idêntico, mas eles são diferentes em termos de nome, né? Porque o que é densidade? Quem sabe me responder aí o que seria a densidade? Isso, né? Densidade ela é uma relação entre a massa e o volume, né? Então, a quantidade de massa que a gente consegue colocar num volume, né? A gente sabe que os líquidos, eles ocupam todo o volume, por isso que a gente, quando faz o teste para líquido, a gente chama de densidade. No caso dos pós e dos granulados, a gente sabe que eles não ocupam todo o volume, né? Existem espaços, e esses espaços entre o pó e o granulado, eles são preenchidos por ar, por isso que a gente chama de densidade aparente ou densidade compactada, tá? Mas em forma de realização do teste, é igual, ou você utiliza um equipamento que chama densímetro, né? Aí para o caso dos líquidos,
ou você realiza, né, através do teste de proveta. Você vai lá, pega uma proveta determinada, pesa a proveta, né, desconta o peso da proveta, coloca uma quantidade de pó e vê qual volume que aquele pó ele ocupa, tá? Então é um teste bem simples de ser realizado. Então, para a gente poder realizar a densidade aí, mais na frente a gente vai ver, pode utilizar um piquinômetro, pode utilizar um densímetro, né? Ou pode fazer o teste por proveta, tá? Então são as formas que a gente tem para poder determinar a densidade. Mas é importante a gente levar em consideração, né, as questões das dimensões, faz parte aí do aspecto das formas farmacêuticas sólidas, até porque cada produto, né? Vou voltar aqui no slide anterior. Cada produto ele vai ter dimensões características de acordo com o fabricante, tá? Então, isso que é importante. Então, toda vez que a gente estiver realizando o teste de aspecto, né, a gente tem que descrever tudo aquilo que a gente está observando, tá? Então, por isso que é importante a gente ver as características, cor, né, se o comprimido ele é um comprimido liso, se o comprimido ele é um comprimido áspero, se ele tem brilho, se ele não tem brilho, né, se ele apresenta alguma marca de fabricação, né, por exemplo, uma numeração, ou a logomarca da empresa, ou uma cor específica. Então é importante aí que no aspecto é tudo aquilo que a gente consegue observar. Tá? Isso serve inclusive aí para a gente poder caracterizar a forma farmacêutica e ela ajuda no controle de qualidade para a gente garantir a identidade do produto. Tá? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração as questões relacionadas ao aspecto. Se vocês procurarem, na farmacopeia não tem o aspecto, exatamente porque cada fabricante ele determina a característica, né, do produto que ele vai comercializar. Então ele que vai dizer se ele vai comercializar, né, os comprimidos dele, as cápsulas dele, né, com a determinação. Por isso que sempre a indústria ela guarda um padrão de aspecto para que a gente possa exatamente olhar o padrão, comparar o padrão e dizer se aquela forma farmacêutica que está fabricada ela corresponde, né, ao padrão da forma farmacêutica que a gente está avaliando. Então é importante a gente levar em consideração isso. Então lá na farmacopeia, vocês não vão encontrar o teste de aspecto, né? Vocês vão encontrar aspecto para, por exemplo, matéria-prima. Ele vai te dizer lá qual é a característica da matéria-prima. Né? Ele é um pó áspero, ou ele é um pó cristalino, inodoro, ele pode ter cheiro de, sei lá, baunilha, ou um cheiro característico que é só dele, e assim sucessivamente, tá? Mas no caso das formas farmacêuticas, quem determina o aspecto da forma farmacêutica, né, é o fabricante. Uma coisa importante, vocês aprenderam aí, ou vão aprender, ou já devem ter visto, que a gente, em termos de produto, né, a gente pode ter três registros. A gente pode ter um medicamento de referência, a gente pode ter um medicamento genérico e a gente pode ter um medicamento similar, né? Então vocês viram aí ao longo aí provavelmente vocês devem ter visto a introdução. Não sei se vocês já viram a assistência farmacêutica, a atenção farmacêutica, mas provavelmente deve ter visto também na farmacologia. Por exemplo, né? Como a gente sabe, o medicamento de referência, o medicamento genérico, ele é idêntico ao medicamento de referência, inclusive em termos de aspecto. Tá? Então, se o medicamento de referência é um comprimido com um diâmetro de 25 milímetros e cor branca, o medicamento genérico tem que ser um comprimido de 25 milímetros e cor branca. Ele não pode, por exemplo, variar o tamanho da forma. O genérico ele não pode ter, por exemplo, um comprimido com 30 milímetros de diâmetro. Já o medicamento similar, não. Em termos de aspecto, ele pode variar. Tá? Enquanto o medicamento de referência é um comprimido branco, o medicamento similar pode ser um comprimido amarelo, por exemplo. Enquanto o medicamento de referência é um comprimido de 25 milímetros, o medicamento similar pode ter 20 milímetros ou pode ter 30 milímetros de diâmetro. Então, no caso aí, isso pode modificar. O medicamento genérico, não. O medicamento genérico ele tem que ser idêntico, né, em termos de aspecto, em termos de tamanho da forma farmacêutica para o medicamento de referência. É uma informação importante aí para vocês para o controle de qualidade, ok?
Sim, Amanda, até o similar equivalente, né? Porque em termos de equivalência, tá? O medicamento similar, ele deve ser idêntico à forma farmacêutica. Então, por exemplo, se o medicamento de referência for um comprimido, o medicamento similar também tem que ser um comprimido. Mas o aspecto, independente se ele for um similar equivalente ou não, pode diferenciar, tá? O que não pode mudar entre o similar e o medicamento de referência é a forma farmacêutica, ela tem que ser igual, a quantidade de fármaco tem que ser igual, ou seja, se meu comprimido de referência tem 150 miligramas, o similar também tem que ter 150 miligramas, tá? Lembrando aí que se você variar qualquer coisa, se você variar a forma farmacêutica, se você variar a concentração, tá? Aí a embalagem, aí ele se torna produtos diferentes em termos de registro, tá? No caso do similar equivalente, é porque na hora que foi feito o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, né, ele teve o mesmo comportamento. Então a gente diz que eles são bioequivalentes, tá? Então por isso que o medicamento similar equivalente, ele não precisa em termos de aspecto ser idêntico ao medicamento de referência, o que não pode acontecer com o medicamento genérico, tá? O medicamento genérico ele precisa ser idêntico inclusive no aspecto do medicamento de referência, tá? Já que ele é uma cópia do medicamento de referência. Tá? O similar, independente se ele for equivalente ou não, ele pode, né, ser utilizado, tá, para o produto, ok? Ele pode diferenciar em termos de aspecto, tá? Então, como eu falei para vocês, né, tem uma tabelinha de densidade, então por isso que é necessário a gente calcular a densidade, né? Em média, a densidade do produto da gente, isso é um teste de controle em processo, tá? Não é um teste de controle de qualidade. A gente faz isso aí quando está trabalhando com pós, com granulados ou com cápsulas. Em geral, né, a densidade média dos líquidos, dos semissólidos ou dos pós e granulados, ela tem que girar em torno de 0,6 a 1,2, né? Então, se ela girar em torno dessa média aqui, dessa variação de 0,6 a 1,2, a quantidade que a gente consegue colocar, né, de forma de pó do produto é de 822 a 1.644 miligramas para a cápsula 3.0, né, 570 a 1.140 para a cápsula 2.0 e assim sucessivamente. Exemplo, paracetamol, tanto o genérico referente e o similar são iguais. Isso. Mas aí, Andrea, o similar ele pode ser igual em termos de aspecto, mas ele pode diferenciar, tá? Então, em termos de aspecto, o paracetamol aí, a solução ou o comprimido, ele pode diferenciar, isso que eu estou falando para vocês. Se o fabricante quiser fazer o similar com o mesmo aspecto do medicamento de referência, não tem problema. O que eu estou falando é que ele pode, se quiser, ele pode ter um aspecto diferente, tá? Então, isso aí não tem problema não, desde que ele comprove as características do produto lá no momento do registro, tá? Então, medicamento similar ele pode ser igual, mas ele também pode ser diferente, tá? Então isso aí pode variar, isso que eu estou falando para vocês. Enquanto que o genérico não, o genérico ele precisa ser idêntico em termos de aspecto do produto de referência, tá? Em termos de teste de controle de qualidade, depois que a gente realiza, né, a avaliação do aspecto, tá? Então, geralmente o aspecto ele é um teste que ele é realizado em conjunto com os outros testes, por exemplo. Enquanto você está fazendo o teste de peso médio, você já está fazendo a avaliação do aspecto, né? Então você vai lá pegar o paquímetro, fazer as avaliações de diâmetro, tamanho, são as dimensões. Você já vai avaliar, né, se os comprimidos, as cápsulas, as dragens, o pó, se eles têm a característica do padrão, tá, para poder comparar isso. Então, em geral, o aspecto ele é feito em conjunto com o teste de peso médio, né? O que é o peso médio? Importante, né? Toda vez que a gente estiver trabalhando, né, com formas farmacêuticas unitárias, a gente realiza o teste de peso médio. Toda vez que a gente estiver trabalhando com formas farmacêuticas de apresentação múltipla, de dose múltiplas, tá? A gente trabalha com o teste de peso ou volume. Então é importante a gente lembrar aí, toda vez que eu estiver trabalhando com dose unitária, vou colocar aqui para vocês, dose unitária, né? Então apresentações de dose unitária, a gente faz o teste de peso médio. E se a gente estiver trabalhando, né, com doses múltiplas, aí vai de acordo com
né? A forma farmacêutica, como a gente está trabalhando com sólidos, a gente realiza o teste de peso. Tá? Professor, tem diferença entre a avaliação de dose unitária e tem diferença entre a avaliação de peso? Tem. A forma como você executa o teste ele é diferente. Tá? A quantidade, a forma que você avalia o teu produto, tá? A forma da execução do teste ele é diferente de acordo, né, com o tipo de produto. Por isso que eu falei no comecinho da aula, né, a gente fez a revisãozinha aí de farmacotécnica, para a gente poder lembrar de formas farmacêuticas e de apresentação. Tá? Então, se a gente estiver trabalhando com doses unitárias, o teste aplicado sempre é o teste de peso médio. Se a gente estiver trabalhando com doses múltiplas, a gente sempre realiza, no caso, para os sólidos, o teste de peso. Se eu estivesse trabalhando com líquidos, eu poderia trabalhar tanto com peso quanto com volume. Tá? Em geral, a gente utiliza o peso como referência exatamente porque a medida de massa ela é mais precisa, ela tem menos erro associado do que a medida de volume. Tá? Não significa que a gente não pode fazer. O que é importante, né? A determinação do peso médio, ele tem como objetivo avaliar as unidades individuais, ou seja, né, cada comprimido, cada cápsula, cada draja, cada sachê, se ele apresenta uma uniformidade de peso. Por quê? A quantidade de fármaco, né, ele está associada à quantidade de massa da mistura que você fez aquela forma farmacêutica. Então, se a tua forma farmacêutica ela for mais pesada, você vai ter, consequentemente, mais ativo naquela forma farmacêutica. Se aquela forma farmacêutica ela for mais leve, você vai ter menos ativo. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente aí na hora de realizar os testes de peso médio, né? Que o teste, quando a gente vai realizar, existe uma pequena variação. Inclusive os guias, né? Isso é muito aplicado para formas farmacêuticas produzidas pela farmácia de manipulação, já que a variação de peso dos produtos industrializados, geralmente como eles usam processos, né, semiautomáticos ou automáticos, né, processos automatizados, são máquinas que fazem lá a compressão, são máquinas que fazem o encapsulamento, tá? Então a variabilidade no peso dos produtos industrializados ela é bem menor do que dos produtos magistrais. Em geral, os produtos manipulados eles são feitos de forma manual. Tá? E a uniformidade ela vai variar muito de acordo com a formulação, né, com os estudos de formulação que a farmácia faz e com a habilidade, com o treinamento do manipulador. Então é muito importante a gente levar em consideração. Por isso que toda vez que a gente está realizando o peso médio, o que a gente tem que calcular, né, para poder avaliar? A gente sempre tem que fazer no teste de peso médio, a gente sempre vai calcular a média, tá? E tem que calcular também o coeficiente de variação. Para a gente poder avaliar se o nosso lote está uniforme ou não em termos de peso, o coeficiente de variação ele tem que ser menor ou igual, tá, que 5%. Então é importante a gente levar em consideração isso. Então toda vez que a gente estiver realizando o teste de peso médio, é exigido que a gente calcule aí para a nossa forma farmacêutica, né? Além da média, a gente também calcula aí a característica relacionada ao coeficiente de variação. É ele que vai dizer para a gente se os pesos eles podem variar ou não e como que eles variam. Vou mostrar para vocês um gráfico antes de explicar a parte de realização do teste para vocês poderem entender melhor. Ah, professor, então quer dizer que quando eu fabrico uma forma farmacêutica, significa que cada comprimido ele tem peso diferente? Sim, se vocês, né, observarem, por isso que quando o fabricante ele está lá fazendo o desenvolvimento da formulação dele, ele determina uma média, né, para a forma farmacêutica dele. Por isso que é importante a gente realizar o teste de peso médio. Por quê? Porque de acordo com a fabricação, a gente pode ter uma pequena variação ou a gente pode ter uma grande variação. Vou mostrar aqui para vocês um slide aqui. Isso aqui é o resultado de um trabalho de TCC, né, que vocês vão ver a aplicação na prática, tá, disso aqui. Então, para vocês poderem entender. Tá? É importante, tá, crianças? Lá na unidade, eu deixei para vocês algumas videoaulas que mostram, né, a gente vai fazer isso quando a gente retornar para as nossas aulas presenciais. A gente vai se concentrar aí nas aulas práticas, tá? Mas aí, como a gente ainda não está tendo aula prática, pelas questões relacionadas aí à questão da pandemia, né? Mas vocês têm que entender como é que o teste ele é realizado, beleza? Então, por exemplo, se vocês observarem aí, meu aluno aí, ele pegou, fez não tem todos os dados, tá? Os dados aí estão parciais, tá? Então, por exemplo, ele testou aí 10
drajas ou 10 comprimidos, e dentro dessas 10 drajas e 10 comprimidos, se vocês observarem, né, o peso de cada unidade ela varia. Então, por exemplo, né, a primeira unidade que ele pesou, ele encontrou 175 miligramas, 181 miligramas, 187, 182. Então é importante, né, por isso que toda vez que a gente faz o teste de peso médio, a gente tem que calcular a média das unidades, tá? Então é importante. Por exemplo, no caso dele aqui, o que ele observou, né? Que a média do produto dele, né, foi de 183 miligramas, tá? Aí ele calculou o desvio padrão relativo, que é a mesma coisa, né, para quem não lembra, aí da estatística, né, desvio padrão relativo é a mesma coisa de coeficiente de variação, tá? Então, quando vocês forem calcular. O que ele observou? O coeficiente de variação, né, desse lote foi de 4,2. Então, está dentro do previsto. Então, no caso aí, em termos de avaliação, um dos critérios que a gente avalia é a uniformidade através do coeficiente de variação. Então, um dos critérios que a gente utiliza. Tem outros critérios que a gente vai utilizar para saber se o lote está conforme ou não conforme, tá, do produto. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Só tomar uma água, um minuto aqui. Então vamos lá, né? Como é que a gente faz o teste de peso médio? Vou abrir para vocês aqui. É importante, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a leitura dos testes, que vocês deem uma lida na farmacopeia, e tem muito mais detalhes, né? Eu vou explicar para vocês de forma geral, mas tem muito mais detalhes que a gente tem que levar em consideração. E vai ter uma atividade que vocês têm que fazer os fluxos de avaliação de cada análise, tá? Então, vocês vão ver que existem mais de um critério para a gente poder dizer, professor, em termos de preenchimento de boletim, né? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu logo mostrar aqui, deixa eu só ver onde é que está aqui, só um minutinho. Tá? Então, por exemplo, né? Como os testes eles requerem que a gente faça, né, uma avaliação, em geral, esses testes eles vão ter um boletim específico para o teste. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo meu, tá? Então, um boletim de análise aí para o teste de peso médio, tá? Então, tá aqui, né, a característica. A gente vai, se estiver trabalhando com cápsula, tem que descontar o peso da cápsula. A gente vai já olhar isso aqui. Tem como calcular o teor de ativo por variação de peso, só fazer uma regrinha de 3. Mas, em geral, né, a gente vai ter um boletim específico para cada análise dessa, porque a gente tem que realizar a interpretação de vários resultados para, no final, dizer se aquele produto, né, ele vai estar aprovado ou reprovado. Tá? Então, a gente tem um boletim específico para o teste e a gente tem um boletim geral para o teste. Né? O boletim geral é aquele que apresenta lá os testes como se eles foram realizados. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com comprimido, então quais testes eu preciso realizar? Aspecto, preciso realizar peso médio, preciso realizar desintegração, preciso realizar dissolução, preciso realizar friabilidade, preciso realizar dureza, entre outros testes. Então eu vou ter um boletim geral. Mas para cada teste desse, tem um conjunto de análises que a gente faz, então a gente pode ter um boletim específico, tá? Porque a gente tem que registrar os nossos resultados aqui, como é que a gente chegou, por exemplo, no boletim geral, o teste de peso médio, eu só vou dizer se ele está conforme ou não conforme. No boletim específico, eu vou ter o registro de todos os cálculos que foram feitos. Então aqui a gente vai observar, né, quanto é que foi o peso de cada unidade, que conforme eu mostrei para vocês aqui no slide anterior, tá? Então, de acordo com a característica,
a gente vai ter os registros específicos, tá? Então é importante aí para a gente ter esse cuidado, que esse aqui ele não é o boletim final, tá? Esse aqui é o boletim específico para o teste, tá? Então ele é o registro, tá? Então, por exemplo, né, lá no teste, quando a gente tem todo o registro do cálculo, como é que eu cheguei nessa média, como é que eu cheguei nesse desvio padrão, e no boletim geral, né, vai ter o teste de peso médio, eu vou avaliar qual é a especificação, qual é o critério que a farmacopeia me dá para eu poder dizer se o meu produto, para aquele teste, ele está conforme ou não conforme, tá? Nesse caso aqui, para o teste de peso médio, o resultado final para o boletim é conforme ou não conforme. Apesar da gente ter cálculo, a gente não coloca no boletim final o cálculo da média. A gente apenas diz se ele está dentro da variabilidade, por isso que a gente tem que avaliar o peso médio e o coeficiente de variação, ok? Ok, crianças? Me dá um ok só para eu saber se vocês não estão dormindo, se vocês estão me escutando. Em geral, a gente pode ter, no teste de peso médio, né? Ele, ele é legal porque ele é um teste, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no chat. O peso médio, ele é um teste de produto final, né? Mas ele também é um teste que pode ser aplicado para produtos intermediários, granel ou intermediário. Quem sabe me responder aí como é que a gente chama o conjunto de testes e verificações que a gente faz ao longo do processo de produção? Quem lembra aí? Tem até uma questão na prova de vocês sobre isso. Como é que chama o conjunto de testes e verificações que a gente faz ao longo do processo de produção? Quem lembra? Isso, exatamente, né? Controle em processo ou controle estatístico de processo, é a mesma coisa, tá? Então é esse conjunto de testes e verificações que a gente faz nos produtos intermediários e granéis. Por exemplo, né, o teste de peso médio, ele também pode ser utilizado no controle em processo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer lá comprimido, cápsula, né, draja, a gente tem que testar antes dele ir para a embalagem. Então a gente faz o teste de peso médio, né, ao longo do processo produtivo, para que a gente possa garantir uma melhor uniformidade no início, no meio e no final do processo. Então, de acordo com o tamanho do lote, a indústria ela determina aí para a gente as características de como é que vai ser feito o controle em processo e ele determinar. Por exemplo, eu trabalhei em uma indústria que a gente fabricava cápsulas, né? Uma indústria farmacêutica. E eu fazia o controle em processo. Então, por exemplo, a gente fabricava lote com 10 mil unidades. Vou colocar aqui para vocês. 10 mil unidades. Em geral, né, o processo de encapsulamento ele levava 3 dias, né, trabalhando de 8 em 8 horas, tá, por dia. Então, ele tinha essa característica lá do processo produtivo. Eu fazia o teste de peso médio, tá, quando a gente estava encapsulando, eu fazia o teste de peso médio de hora em hora. Ou seja, né, no final eu tinha 32 testes, né, de peso médio feito. Tá? Então, a cada uma hora, a gente fazia a realização do teste enquanto estava no processo de encapsulamento. Exatamente para a gente não descobrir que o peso médio das nossas formas farmacêuticas eles não estavam adequados só depois que a gente embalou. Lembra lá, né, que a gente tem que fazer os testes de controle em processo para garantir que o produto granel, aquele que está só aguardando a embalagem, né, ele esteja adequado. Porque se eu embalar, ele vira produto final. E produto final reprovado não pode ser reutilizado, nem pode ser reprocessado. Tá? Então, ele é um teste legal. A gente faz
exatamente no controle em processo, tem um gráfico que a gente chama de carta de controle. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, essa carta de controle, ela serve para a gente poder observar, né, se os pesos, tá, eles estão dentro dos limites estabelecidos pela farmacopeia. Se vocês observarem, essa linha central é a média, né, dos pesos. Essa linha superior é o limite máximo, né, então é o maior peso, né, que o nosso produto tem que ter. E essa linha amarelinha aqui é o limite mínimo. Se vocês observarem, a minha carta de controle ela tem duas linhas para cima e duas linhas para baixo, né? Exatamente porque a farmacopeia ela dá uma interpretação lá, já já a gente vai ver isso aqui, né? Que a gente chama de limite máximo, dobro do limite máximo, limite mínimo, dobro do limite mínimo, tá? Então, a nossa carta de controle ela vai ter 4 limites que são estabelecidos. A gente vai já entender o porquê desses 4 limites. Mas olha como é legal, né? Aqui a gente tem um lote que, sem precisar fazer qualquer outro tipo de cálculo, a gente consegue observar, né, que todos as nossas dragas aqui, no caso, esse produto é de clofenaco 50 miligramas, todas as cápsulas, todas as dragas testadas, né, elas estão com uma variação de peso aqui próximo da média, e nenhuma delas ultrapassou o limite máximo e o limite mínimo. Vou mostrar para vocês o outro lote, né? Então, por exemplo, se eu for testar esse outro lote, ó, a gente já observa aqui que a gente já tem, né, dragas, isso aqui é um outro lote do produto, a gente já tem dragas aqui, ó, que já ultrapassaram o limite mínimo, né, elas estão abaixo do limite mínimo, então a gente teve duas dragas aí com o peso abaixo, né, mas elas não ultrapassaram o dobro do limite mínimo, tá? A gente vai já entender e interpretar essa questão dos limites máximos e dos limites mínimos, tá? Então essas seriam as cartas de controle. Olha como é legal a gente fazer para poder comparar. Isso aqui foi um trabalho de TCC de um aluno meu, né? Por exemplo, se eu pedisse, isso aqui são 3 lotes, né? O vermelhinho é um lote, o amarelinho e o azulzinho é outro lote. Ignorem aí a linha laranja, tá? Ela está de saliente aí no gráfico da gente. Se eu perguntasse assim para vocês, qual seria ou quais seriam os lotes mais uniformes em termos de peso, né? O vermelhinho é o 1, o amarelinho é o 2 e o azulzinho é o 3. Eu vou abrir uma enquete para vocês me responderem, tá? Então, no caso aí do nosso produto, né? A gente tem 3 produtos, todos eles são Captopril 50 miligramas, é o mesmo produto, só que de fabricantes diferentes, tá? Então, se eu perguntasse para vocês assim, né, olhando os gráficos, as cartas de controle desses resultados, né, qual seria para vocês os lotes mais, né, os produtos mais uniformes em termos de peso? Seria o produto 1, vou colocar aqui na enquete para vocês, tá? Então, quero que vocês votem aí para mim. Qual seria o produto mais uniforme aí? Um minutinho aí para vocês, em termos de peso. Tivemos um empate técnico, né? Alguns de vocês não votaram, tá? O Daniela, o Pedro, a Irla e o Taylor não votaram, tá? Nós temos aí um empate técnico, né? O 1 é o vermelho, tá? Agora já era, tá? Ele não prestou atenção. Então, por exemplo, né? Teve gente que disse assim, né? O produto 1 é o vermelho, seria o mais uniforme.
tá? O produto 2, 20% e o produto 3, 40%, né? Então, nessa ordem aqui, ó, 1, 2 e 3. Né? Os mais uniformes aí, exatamente, né? É o produto aí 2 e 3, tá? Pedro, mas eu falei, Pedro, te liga na aula, cara. Tá? Se liga aí que eu falei pra vocês aí. Ah, vocês não prestaram atenção. Eu avisei lá, o vermelhinho era um 1, eu falei até que na ordem aqui. Se liga aí, pô, tá? Então, se vocês observarem, né, por exemplo, esse lote aqui, que é tracejado aqui pela série vermelha aqui, ó, existe uma variação muito grande, né? Se vocês observarem aí, os comprimidos de captopril, eles tiveram uma variação muito grande, é bem visível isso. O lote 2, que é esse amarelinho aqui, ó, né, ele é bem parecido aqui, ele só tem um peso menor, mas ele é bem parecido aqui com o meu lote 3, ó. Mas se vocês observarem, o lote 3 é o mais uniforme de todos eles. Por quê? Porque aqui no finalzinho do lote 2, ó, a gente já tem uma queda bem visível aqui, ó. Se vocês observarem, a gente já tem uma queda bem mais visível, né? Enquanto que aqui o lote 3 aqui, ó, o peso aqui ele já está mais uniforme, tá? Para a gente poder, como eu falei para vocês, o critério que a gente utiliza para observar essa uniformidade entre os pesos aí é utilizar o coeficiente de variação, tá? Então, é muito importante que vocês lembrem, né, o coeficiente de variação ele tem que ser no máximo 5%. Inclusive, dentro dos testes feitos para manipulação, ele é utilizado como um dos critérios de aprovação, tá, de conformidade do lote. A Associação de Farmácias Magistrais, ela estabelece lá nos procedimentos operacionais para peso que as farmácias elas adotem o coeficiente de variação como um dos critérios de conformidade do lote. Exatamente porque os estudos eles demonstram que quando o lote ele tem uma variação de peso maior que 5% em termos do coeficiente de variação, significa que tu vai ter muito provavelmente unidades fora do limite máximo e do limite mínimo. Isso não é bom. Tá? Então, quanto mais uniforme, quanto mais parecidos forem os pesos, melhor para a gente poder avaliar. Beleza aqui? Tá? Então, o teste de peso médio, ele é importante. Uma coisa que é importante aí para vocês, né? Como eu disse, o teste de peso médio, tá? Ele é aplicado para quem? Para as formas farmacêuticas de doses unitárias, tá? Mas o que é que acontece? Algumas formas farmacêuticas, elas têm a embalagem primária como parte da formulação. No caso aí, né, das formas farmacêuticas cápsulas ou sachês, né? No caso lá, a embalagem primária, ela faz parte ali da formulação. Então, quando a gente vai fazer o teste, ele é muito importante, né? Que, por exemplo, não acontece isso quando a gente está trabalhando com dragas, comprimidos, tá? No caso aí de cápsulas e sachês, é sempre importante, na hora de realizar o o peso médio para essas formas farmacêuticas, ele tem que ser só do conteúdo, tá? Então, na hora de fazer o cálculo, na hora que vocês forem lá, como é que a farmacopeia pede para você fazer? Por exemplo, teste de cápsula, tá? Ele diz para você fazer assim: você pega a cápsula, né? Então a gente vai trabalhar só com um conteúdo. Como é que a gente encontra o conteúdo, né? O conteúdo ele vai ser, por exemplo, se eu estiver trabalhando aí com peso médio para cápsula, vou colocar aqui para vocês, tá? No chat. Cápsulas. Então, ele pede para a gente fazer o peso médio do conteúdo. Tá? E como é que a gente encontra o conteúdo de uma cápsula? Quem poderia me responder? Como é que a gente pode encontrar o conteúdo de uma cápsula? Alguém pode me responder? Alô, além?